Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Oklahoma City Thunder, já que eu assisti um jogo deles recentemente, inclusive foi o último jogo que eles ganharam. Eu assisti essa partida contra o Memphis Grizzlies, na qual o Santi Aldama fez uma partida boa, eles estavam sem o Ja Morant, eles contaram com o Shai Gilgeous-Alexander, se não me engano o trio estava saudável, menos o Chet Holmgren pelo lado do OKC, pelo outro lado o Jaren Jackson Jr. fez uma boa partida, tivemos alguns jogadores assim do Memphis que estavam, o Jock Landale fez um jogaço, o KCP fez um jogo bom, eles mataram bastante bola pra 3. Na parte defensiva eu observei o Coward jogando muito bem, só que mesmo assim o Memphis não foi assim muito resistente passando do segundo quarto ali. Teve uma hora que o OKC, mesmo com a equipe de apoio, com a segunda unidade em quadra, quando voltou o Shai Gilgeous-Alexander na segunda metade, eles abriram 10, 15 pontos ali, ficaram mantendo essa vantagem e levaram a melhor no confronto. Porém, algo que a gente precisa observar é que nos últimos 5 jogos eles perderam 3. Então finalmente o Oklahoma City Thunder começou a perder jogos. O que aconteceu? Aquele time praticamente imbatível que começou a temporada ganhando 24 partidas e perdendo apenas uma, que eles têm ainda por objetivo, segundo o Shai, ir atrás, né, perseguir esse recorde da NBA de 74 vitórias, né, que é 73 do time do Golden State em 2016. Sim, tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo e eu quero conversar muito sobre o que tá acontecendo no OKC, porque eu assisti a partida recente que eles perderam pro San Antonio Spurs e foi uma sacolada, mano, foi tipo 20 pontos de vantagem pro Spurs. O Spurs fez uma partida muito acima da média, já tem gente reconsiderando aí várias previsões a respeito do San Antonio depois desse jogo em específico, e é muito bacana que também tá criando ali uma rivalidade, né? Oklahoma City Thunder e OKC e Spurs, Oklahoma City Thunder e OKC, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, né? O time texano contra o time dos trovões, os caras foram eliminados na... Nossa, isso é bizarro. Eles foram, das 4 derrotas deles, 2 foram para o time do Spurs, né? Uma na Copa NBA e a outra agora mais recente, e hoje, no dia de Natal, no dia 25, eles também vão jogar mais uma vez daqui a pouco, né? Que eu estou gravando esse vídeo aqui, é de manhã ainda. Então, minha rapaziada, eu quero falar sobre isso com vocês, porque eu também reassisti alguns momentos, os principais momentos, assim, da partida, as principais posses ofensivas ali, aquele compilado de uns 10 minutos do jogo, porque eu não consegui assistir o jogo contra o Minnesota, até que eu achei que eles iam passar o tropeiro e acabaram perdendo. Mas eu quero comentar um pouco a tática que os times usaram para poder conseguir levar vantagem no time do OKC. O que o time do OKC precisa corrigir, na minha humilde concepção, para que eles continuem parecendo esse juggernaut, esse time para montar dinastia, esse time para acabar com tudo nessa temporada mais uma vez e quem sabe levantar mais um caneco. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre o time do OKC mesmo, porque agora parece que os times, percebendo alguns detalhes no jogo do OKC, deu uma distanciada do que a gente estava imaginando que eles fariam nessa temporada. Continua sendo a melhor equipe dessa temporada, continua sendo a melhor defesa, continua sendo um time muito, mas muito profundo, só que ele ainda tem as suas observações, ele tem os seus pontos ali a serem corrigidos, e isso pode ser crítico quando chega nos playoffs, porque se os times demoraram meio que 25 partidas para entender mais ou menos o que dá para fazer para jogar contra o OKC, quando chegar nos playoffs, eles vão se intensificar mais, ainda mais contra outros times que também estão na Conferência Oeste. E eu vou comentar, inclusive, sobre um deles nesse vídeo. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho e deixa o likezão aí no final do vídeo, tá? Não precisa ser agora não, só se você gostar. E agora, sem mais enrolação, bora começar a falar do OKC. O que eu achei interessante, que eu devo ter colocado no título e na thumb, que é, as 74 vitórias foram pro Beleléu? Impossível a gente prever, com certeza. Mas uma coisa a gente pode observar, que é comparar com o Golden State Warriors de 2016. Em 2016, o Golden State Warriors, na partida de número 30, senhoras e senhores, estava com 29 vitórias e uma derrota. Apenas 2 momentos eles tiveram um período de derrotas ali, que foi no mês de janeiro, na qual eles perderam 2 partidas quase que em sequência. Eles perderam uma para o Denver Nuggets e perderam outra para o Detroit Pistons. E depois, lá mais pra frente, quando a temporada estava quase acabando, quando eles perderam uma para o Minnesota e perderam outra para o Boston Celtics. Então, o time do Golden State, ele teve várias sequências de vitória extensas, assim. Primeiro que eles têm um recorde de mais vitórias no início de uma temporada, se eu não estiver enganado, que foram 24, perdão. Eles ganharam 24 jogos seguidos, para depois eles começarem a fazer sequências de derrotas, a gente pode dizer assim. E o time do OKC fez algo muito semelhante. Eles ganharam 12 partidas, aí perderam 1 e ganharam mais 12. Então eles estavam nessa média aí de 24 para perder uma. O problema é que os jogos mais recentes que eles perderam, os times conseguiram notar um padrão no time do Oklahoma City Thunder, que é o seguinte: os caras são ruins arremessando. E detalhe, temporada passada eles foram bem no arremesso para 3 pontos. Eles tinham alguns jogadores com médias superiores a 40%. Nessa temporada, aquilo que a gente acreditou que eles manteriam ainda um ritmo com múltiplos jogadores chutando próximo dos 40%, tivemos uma queda no aproveitamento de vários jogadores do elenco, como por exemplo o Lu
Dort, ele aumentou um pouco o seu volume de arremesso e ele tá arremessando pior. O Chet Holmgren, ele não é um arremessador consistente. O Jalen Williams, ele também não é o melhor arremessador para 3 pontos que esse time tem. Na verdade, desses nomes que eu citei, nenhum desses jogadores são pontuadores consistentes. Eles são excelentes jogadores complementares. Aquele esquema tático que várias equipes adotam hoje em dia, Denver Nuggets, o próprio Los Angeles Lakers, o próprio New York Knicks, que é ter um jogador central, é quase que um heliocentrismo, né? Coloca um cara para ser o 0-0 e aí cerca ele com 4 caras que podem complementar ele. Tá funcionando muito bem. O Denver Nuggets, por exemplo, ele foi totalmente construído nessa era Nikola Jokic para funcionar em volta do cara. Então, o Oklahoma City Thunder fez isso também, todas as modificações, trocas, mandar o Josh Giddey, trazer o Alex Caruso, fazer todas as movimentações, os drafts que eles efetuaram foi para trazer jogadores complementares e que cerquem o nosso mano Shai Gilgeous-Alexander. Só começaram a perceber uma coisa, que muitas noites o time do OKC não consegue render tão bem na parte de 3 pontos. É um time ainda muito inconsistente, que oscila muito de partida para partida quando o assunto é arremesso de perímetro. E a grande diferença, que eu comecei citando aqui, eu precisei trazer o time do Golden State Warriors para comparar com o time do OKC, já que eles estão declaradamente em busca desse recorde, né? Eles comentaram sobre isso e reforçaram recentemente que isso não mudou ainda os planos de tentar a quebra do recorde. É que a diferença daquele time do Golden State é que eles eram o melhor time da NBA arremessando para 3 pontos. Na verdade, é um dos melhores times da história. Não, o melhor time da história, eu acho, arremessando para 3 pontos. E depois eles só subiram o sarrafo, aumentaram o nível com a chegada do Kevin Durant, foi algo surreal. Mas aquele time do Golden State era absurdo arremessando. O espaçamento da quadra daquele time era surreal, o que permitia muito mais cortes dos jogadores que não tinham um aproveitamento tão bom. Tinha o melhor arremessador de todos os tempos, que tem aquele famoso gravity, né? A gravidade de se mover em quadra sem a bola, armar o jogo sem a bola na mão, que é passar para alguém, um Draymond Green da vida, pegar múltiplos corta-luzes, se movimentar na quadra e receber para arremessar. O segundo melhor arremessador naquela época, o Klay Thompson. Shaun Livingston, que era um arremessador de meia distância, que por mais que ele não arremessasse tão bem para 3, quanto ele arremessava de mid-range, ele ainda espaçava a quadra. Tinha Harrison Barnes, que espaçava a quadra. O Draymond Green naquela época, inclusive, chutava 38,8% e arremessava quase de 3 para 4 arremessos por partida para 3 pontos. Então, mano, era um time que espaçava muito a quadra e tinha muito recurso para 3 pontos, mesmo que tivesse jogadores que conseguiam jogar bem dentro do garrafão. O time do OKC, se a gente vê, digamos assim, a zona de calor que eles jogam muito mais na parte de dentro para 3 pontos, inclusive o Shai Gilgeous-Alexander, que ele é um dos melhores jogadores na meia distância, é um dos caras que mais joga bem no 1 contra 1, tem um dos melhores footworks da liga, que ele consegue jogar muito inteligente, cavando faltas, e tem muita gente que inclusive não gosta disso, mas o Shai Gilgeous-Alexander, ele não é tão cavador de faltas assim quanto você imagina, sabe? O James Harden no auge cavava mais falta que ele. Joel Embiid na temporada de MVP era muito mais nojento que ele. Trae Young, né? O Calvinho de cria era muito mais nojento que ele. Então a gente tem que respeitar e parar de colocar que o Shai é apenas um cavador de falta, sendo que ele é um cara genial em quadra. Mas tá, vamos voltar pro time do OKC. O OKC não é consistente arremessando para 3. Principalmente quando as jogadas vindas da isolation do Shai Gilgeous-Alexander não dão certas, ou quando algum time consegue colocar um cara de 2,30 m lá dentro do garrafão para incomodar quando eles tentarem drivings e para também incomodar a parte dos rebotes ofensivos desse time. Então qual que é o problema real do time do Oklahoma City Thunder na parte ofensiva? Eles precisam espaçar melhor a quadra. Eles precisam ter mais caras competentes para arremessar. Eles precisam, sei lá, trocar o Osman Dieng. Pô, pega essa profundidade que esse elenco tem gigante, pega essas 78 picks de draft que eles têm e tentam trazer um arremessador. E me vem alguns nomes em mente, como por exemplo, Donte DiVincenzo, do Minnesota Timberwolves, um dos meus arremessadores favoritos da liga. AJ Green, o cara que ficou durante várias partidas sem sequer pisar para fazer uma bandeja ou arremessar um lance livre, e ele só arremessou lances livres de tentativas para 3 que ele sofreu a falta. O cara é um puro arremessador para 3 pontos. Então na parte ofensiva, o OKC ele precisa desesperadamente de arremessadores melhores. Agora vamos falar da parte defensiva. A gente sabe que o time do OKC tenta aumentar o ritmo da partida, tenta jogar bastante com contra-ataque, tenta forçar muito o turnover das equipes adversárias. Eles são muito competentes jogando com o small ball, por mais que eles tenham jogadores muito grandes como o Chet, como o Hartenstein, como o Isaiah Joe. Isaiah Joe também não é tão alto, como é que é o nome dele? Jalen Williams, jogadores de porte mais alto. Eles são especialistas em jogar com caras baixinhos. Quintetos assim de Lu Dort, Alex Caruso, Cason Wallace, Shai Gilgeous-Alexander e só um cara ali um pouco mais alto para ajudar nos rebotes defensivos e travar também no box out. Eles são especialistas nisso porque a defesa fica com trocas muito rápidas, rotações muito rápidas. Quando um cara tenta forçar uma troca por meio de um pick and roll, a defesa dobra e um terceiro cara vem para tentar roubar a linha de passe e flutuar no meio da defesa para tentar forçar um turnover. Então, cara, o time do OKC é especialista nesse tipo de defesa contra jogadores mais altos e contra times que exploram muito o jogo em dupla. O que o time do San Antonio Spurs fez e o que o time do Minnesota Timberwolves fez? Cara, vamos jogar na zona aberta
aberta da quadra. Não vamos ficar mandando corta-luz. Corta-luz sem a bola. Vamos tentar explorar o máximo de cuts, cortes pro aro, backdoors. Colocar a bola na mão de um cara, tentar efetuar no máximo uma troca de marcação sem a bola, depois colocar a bola lá numa 45, lá perto da zona morta, com o máximo de espaço que o cara tiver pra jogar. E aí, se eles tentarem mesmo assim, quando tiver na isolation, buscar uma dobra, aí a gente explora o lado mais fraco com algum cut ou alguém se movimentando pra chutar de longe. Alguém que vai ter um pouquinho mais de espaçamento na quadra. Então explorar esse tipo de ataque praticamente o jogo inteiro. De um jogo eles utilizaram bastante o Victor Wembanyama, utilizaram bastante o De'Aaron Fox, utilizaram bastante o Stephon Castle para poder efetuar esses jogos no 1 contra 1. E na outra partida, eu acho que o mais catalisador disso foi o Anthony Edwards, pô, ele fez uma partida sensacional, funcionou muito bem, mano. Então as equipes começaram a perceber que você tentar jogo em dupla, você tentar jogo coletivo, você tentar jogo com jogadas setadas de corta-luz num time que é especialista em dobra, em flutuar a defesa e efetuar um roubo de passe, sabe, defender linha de passe, não vai funcionar porque os caras vão te colocar na roda, eles vão te colocar pra mão. Então a maioria dos times que tiver um cara tão bom assim pra jogar no 1 contra 1, o time do OKC vai sofrer uma dificuldade. Eu acho que ainda se a gente colocar numa melhor de 7, vamos colocar assim, pô, melhor de 7 fulano contra ciclano, quem? Contra praticamente todos os times da NBA eu vou de OKC também, porque os caras vão muito bem. Só que quando a gente coloca um time como o Denver Nuggets, que tem um dos melhores jogadores da história da NBA, né? Se você não considera isso, você é louco, que é o Nikola Jokic, sendo um point center. Quando eles nesse exato momento têm o melhor ataque da liga e uma das melhores defesas da liga ao mesmo tempo. Quando você imagina o Nikola Jokic jogando no 1 contra um cara magrinho como o Chet Holmgren, ou até mesmo contra um Isaiah Hartenstein, que eu já vi inúmeras ocasiões o Hartenstein não tinha o que fazer contra o Jokic, você entende que o time do OKC vai ter problemas chegando na parte dos playoffs contra um time como o Denver Nuggets, que vai explorar 1 contra 1 do Nikola Jokic até o time do OKC começar a se incomodar com as dobras, e aí eles têm vários arremessadores competentes. Jamal Murray, Cam Johnson, que tá reencontrando seu ritmo, Tim Hardaway Jr., que entrou para a lista de 25 melhores arremessadores, né, do top 25 de arremessos convertidos para 3 pontos na história. Isso é simplesmente loucura na minha cabeça, mas aconteceu. E eu acho que eu fui bastante redundante ao longo desse vídeo para citar sobre o OKC, mas a ideia central é: busquem um arremessador. Com toda a profundidade que eles já têm no elenco hoje e com jogadores jovens que acabam nem ganhando tanto espaço assim e eles precisando de um cara para arremessar, eles deveriam ter se movimentado um pouco antes para ir atrás de alguns jogadores mais 3&D, porque assim, o Lu Dort é um dos melhores defensores da liga disparado, mas se você colocar que eles tiveram a oportunidade de trazer, por exemplo, quando eu ainda tava no Brooklyn, o Cam Johnson, eles tiveram a oportunidade de tentar um Dorian Finney-Smith, eles poderiam ter tentado um Donte DiVincenzo, um AJ Green, ou até mais fácil ainda, um cara que tava sem time até esses dias com o Seth Curry, mano, sei lá, o Doug McDermott também, que assinou com o time do Sacramento Kings no 45 do segundo tempo para começar a temporada. Tem muitas opções de jogadores que ficaram sem time e os caras são só especialistas para 3. Se você já tem um dos melhores armadores da liga, tem um dos melhores pontuadores da liga que tá, se eu não me engano, só atrás do Luka Doncic com questão à pontuação, que é o Shea. Você já tem um time completamente recheado de talentos, a melhor defesa, um dos melhores ataques e ainda te falta um pouco mais de arremessadores para 3. Por que você não vai atrás de um dos caras desse, pô? Eu acho que é o que falta pro time do OKC simplesmente, pô, dominar a NBA 100% de ponta a ponta. Agora pensa comigo, se realmente o time do Milwaukee Bucks se livrar do projeto Giannis, quão fácil vai ser pros caras trocarem o AJ Green por umas 2 piquezinhas aí. Acho que 2 piques de primeira rodada pode ser até um pouco caro, sabe? Mas se é o fit que os caras precisam, sabe? Pra fazer acontecer, porque ele até que é um sólido defensor, AJ Green, e é um especialista em 3 pontos, por que não, né? Isso é uma curiosidade pra você que ficou até aqui no vídeo. Você sabe que é um cara que tá liderando a liga em porcentagem de 3 pontos? O Tyrese Eason, do Houston Rockets, com 50,8% de arremesso pra 3. Mano, isso é sensacional, velho. Um cara tipo o Tyrese Eason, tipo, eu acho que ele se tornou intocável pro time do Houston, mas ele seria absolutamente magnífico no time do Oklahoma City Thunder. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, eu acho que agora dificultou um pouco a vida do time do OKC para eles quebrarem o recorde, porque temos 52 partidas pela frente e eles só podem perder mais 4, ou seja, eles vão ter que fazer algumas vezes sequências de 10 jogos ganhando, aí ganha 10, perde 1, ganha 10, perde 1, ganha 10, perde 1, ganha 10, encerra a temporada com 74 vitórias e apenas 8 derrotas. O que eu acho que agora ficou difícil. Sendo bem sincero pra vocês, depois dessa última derrota aí pro Minnesota, deu uma complicadinha, mano. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que vocês acham sobre o time do OKC, sobre o recorde de 74 vitórias, tudo isso aqui nos comentários, que eu gosto muito da opinião de vocês, família. Se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse projeto a continuar de pé, e eu te vejo no próximo vídeo. Então um beijo no seu coração, até a próxima e falou!